Porque se a palavra de Deus não for verdadeira, ou se eu começar a fracionar a palavra, dizer que somente parte dela, ou algumas coisas são boas, outras nem tanto, outras eu não concordo, então isso aí vai ser furada. Porque aquilo que para você não é bom, aquilo que para você talvez não seja a verdade, para o outro é. E aquilo que para você né? Para o outro talvez seja. E assim vai. E sem contar que com isso, se eu começo a identificar que a palavra de Deus ela tem algumas coisas que não são boas ou não são verdadeiras, eu posso descartar todo o restante. Porque não tem como. Como é que eu vou crer em algo que somente eu vou tirar um pedaço dele para poder ter como verdadeiro sobre a minha vida? E antes de responder a primeira pergunta que o Tony colocou, eu queria ler algo, essa bíbliazinha aqui, ó, Gideões. Quem nunca recebeu isso daqui? E ela tem uma definição aqui na frente, ela tem uma definição na primeira página aqui, não é bem uma definição, mas é algo que alguém escreveu aqui, eu acho sensacional. Lá no começo da IBM, eu já coloquei isso em alguma coisa, né? E eu queria ler o que a pessoa colocou sobre a Bíblia. E aqui diz o seguinte, deixa eu primeiro o pessoal parar de falar aqui perto de mim. Eu já vim para cá já exatamente para não ter problema. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, a Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela o paraíso é restaurado e os céus abertos e as portas dos infernos descobertos. Né? E ele fala mais alguma coisa depois sobre Jesus. Bem, com essas palavras, eu quero exatamente trazer esse entendimento que nós temos que dar que a palavra de Deus ela não pode ser moldada de acordo com aquilo que nós queremos, os nossos achismos. Né? Ela foi inspirada, ela foi escrita com o intuito de colocar o homem no caminho. Se eu não concordo ou não com aquilo, é outra história, mas aquilo é a palavra de Deus. E ela não pode ser mudada porque os tempos mudaram e as épocas mudaram e hoje o pensamento, de repente, das pessoas mudaram e as pessoas agem de forma diferente e por isso agora eu também vou transformar agora a palavra que aqui está num jeito para que eu me sinta melhor, né? Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é divinamente inspirada. Então, se eu começar a duvidar de alguma área ou de algum ensinamento dentro da palavra de Deus, eu estou divergindo do próprio Deus, né, que é o dono da palavra. E eu vou jogar por terra todo e qualquer outro ensinamento. Porque que um ensinamento que é mais gostoso eu vou aceitar e o outro que é mais pesado eu não vou aceitar. Né? Já dizia Jó, né? Aceitarei do Senhor as bênçãos, por que não posso aceitar então as repreensões também, né? As dores, por que eu não vou aceitar também o cajado? Né? E algumas coisas a gente tem que ter em mente disso para a gente saber que é a vontade de Deus e Deus fez o melhor para todos nós, né? A pergunta que foi enviada, deixa eu lê-la aqui no meu... Está aqui? Tá aqui. Ah, tá. Só um instantinho, irmão. Estão aí? A pergunta é a seguinte, como identificar o que deve considerar ou não que aquilo que está no Antigo Testamento e aquilo que está no Novo? Bem, Toninho disse até que ia cantar uma música
que diz o seguinte, que porque o fim da lei é Cristo. Isso. Né? Porque o fim da lei é Cristo. Né? E a gente estava até conversando, porque na realidade a lei ela foi criada e eu não sei se a pergunta que a pessoa fez foi relacionada a isso, especificamente a isso. Porque a lei ela teve o seu momento de função, né, para poder ser cumprida, preparando a vida de Cristo e tudo mais. Mas a partir do momento que Cristo vem, a lei ela se torna obsoleta, ela caduca. Ela não tem mais um domínio sobre nós, mas ela nos mostra alguns pontos, algumas coisas. O que a gente deve entender é que aquilo que está no Antigo Testamento e que permanece como fruto sobre nós, permanece como um ensinamento sobre nossas vidas, ela acaba se repetindo no Novo Testamento. Né? Eu estava até conversando com o Toninho Alexandre sobre, por exemplo, você pode ver os 10 mandamentos, por exemplo. Se você pegar os 10 mandamentos, eles de alguma forma, eles se repetem no Novo Testamento. O único que não se repete é guardar o sábado. E aí você, inclusive, você vê que o guardar o sábado, o próprio Jesus não guardou da forma como os judeus gostariam que fizesse. Né? Existe até uma vertente aí, as pessoas estão querendo retornar, as igrejas estão retornando esse guardar o sábado, porque é o princípio da sabedoria, é o princípio do amor a Deus e algumas coisas assim. Então, uma das evidências é você identificar que aquilo que está no Antigo Testamento, se ela se repete no Novo Testamento. Se ela se repete. Se ela se repete, então, ela tem vamos dizer assim, ela tem a eficácia, foi uma comprovação sobre isso. Né? Agora, só um instantinho. É difícil, difícil. Não adianta, a gente tenta armar tudinho para poder não dar problema nenhum, mas é difícil. Então, uma das comprovações que nós podemos ter é essa. Se a palavra de Deus no Novo Testamento ela ratifica aquilo que estava no Antigo Testamento, né? Então ela deve ser seguida. Ela deve ser seguida. Né? Agora, o próprio Jesus ele alterou algumas coisas. Olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo, ama o teu próximo, ama, você tem que amar as pessoas, né? Como você mesmo. Então, assim, Jesus veio trazer algumas mudanças em relação a algumas coisas da lei ou daquilo que foi ordenado, vamos dizer assim, no passado. Né? Então, é basicamente isso. O Novo Testamento, ele ratifica isso? Isso aí tem alguma... Veio quebrar alguma coisa do passado? Ou veio ratificar? Ou veio retificar? Então, a gente tem que seguir, entendo eu que a gente deve seguir aquilo que a nova aliança, a nova concerto foi feito conosco. Né? É basicamente isso, senão eu vou embora. Já vai para a segunda também, pergunta? Só tocar a música. Ah, sim. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação.
aleluia, grande salvação. Olá, Cássia França Tavares. Apareceu o guidão de uma moto aí, eu pensei que você está na moto, hein? Pensei que ela estava guiando e acelerando. Você está mutada, Cássia. Sérgio, pode partir para a segunda pergunta, que seria sobre a correção da vara. A segunda pergunta é a questão da vara nas crianças. Como devo fazer para castigar o meu filho? Ou devo castigar o meu filho? Existe um versículo que, na verdade, fala que não deve afastar a vara da criança, e é Provérbios, eu já não sei mais onde é, mas é Provérbio, a gente vai achar aqui depois. Alô, Sérgio, travou? Travou. Só o Sérgio travou ou todo mundo travou? Não, mas assim, todo mundo. Alô? O Sérgio destravou, mas está mutado, está mute. Vamos lá. Eu caí ou foi foi só você que deu uma travadinha. Caiu mesmo, que saiu e voltou. Tá, vamos lá. Lá em Provérbios diz que nós não devemos afastar a vara da criança. Quando se lê, a primeira impressão que diz, que impacta, geralmente é a vara, né? Não se pensa que, na realidade, que a mensagem que está sendo trazida é sobre disciplina. A vara é um instrumento. Ela pode ser um instrumento. Mas a gente tem que entender que existem, vamos dizer assim, até chegar à vara, talvez seja, não posso afirmar que seja o último dos recursos, mas eu não posso negar que a palavra de Deus está clara e explícita de que ela deve ser usada. Lá em Provérbios 22:15 diz assim: a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela, né? Logicamente que a astúcia aqui, no caso, pode ser a tolice, alguma coisa nesse sentido. Então, a criança, ela não tem ela foi criada muitas das vezes, né? Muitas das vezes, a maioria das vezes, como o centro da casa. Nasceu, é o pequenininho, precisa do cuidado, todo mundo se movimenta para ela. Quando se chega o primeiro a ser visto, o primeiro a ser abraçado, beijado, a ser cortejado, todo mundo vai em frente à criança. A criança, ela começa a crescer como realmente uma princesa, sentindo ela o centro das atenções. E aí, conforme ela vai crescendo, ela quer manter esse privilégio e ela acaba ultrapassando alguns limites que a família agora quer colocar para ela poder ser inserida dentro do ambiente. Nesse momento de ser inserida, aí começa a ter os problemas, as dificuldades, né? E aí existe a forma de ensinar a criança. E a palavra de Deus não afasta essa possibilidade, que inclusive o bater não é para causar dor. A intenção não é causar dor. A intenção é ela identificar que existe um preço, existe algo que precisa ser pago por todas as vezes que se faz algo errado. A própria palavra nos diz: a tua vara e teu cajado me consolam. Poxa, se a gente recebe do Senhor a vara e o cajado, o Senhor também nos traz para perto dele através dessa sua palavra, né? Através dos seus castigos, né? Quantos de nós não passamos por problemas, por dificuldades? E a palavra nos diz que nós temos que ficar contentes por recebermos a repreensão do Senhor, porque ele só repreende a quem ama. Assim, da mesma forma, o pai, a mãe, ao repreender uma criança, ela repreende porque a ama, porque ela está querendo que ela faça algo correto. Eu recordo certa vez, acho que foi a Tânia, desculpa falar o nome, mas ela não está aí, acho que foi até a Tânia. Mas eu vou entregar o ouro. Aí a Tânia falou que ela falou para um dos filhos dela para não fazer determinada coisa.
e falou, se você fizer, eu vou te bater. E ele fez. Quer dizer, ele tentou pular a cerquinha da obediência, e ela falou bem assim, ele fez, eu estava com o coração doído, eu chorei, mas eu tive que cumprir aquilo que eu prometi. Porque senão ia ser ao contrário. Ele agora ia passar a querer comandar todas as decisões da casa. E é natural isso, né? Não é alguém que tá ali e acha que é o bambambam da casa. Então, assim, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos usar a vara, ela pode até chegar até isso. Pode chegar até isso. Aí, como a gente estava conversando, né? Na realidade, não é algo que deve ser aplicado logo de cara. Nós temos que ter, vamos dizer assim, a maturidade de tentar ensinar de forma correta, de uma forma que não precise, mas se precisar chegar até isso, é bíblico, não estaria cometendo nenhum pecado, nenhum erro, desde que não fizesse com fúria, com erro. Pastorzão, fala aí quais são os 4 que viraram 3. E Sérgio é um dedo duro. Ó, eu ia falar só para esqueci ele. de procurar. Porque tinham 4 nãos que eu esqueço o último. 4 nuncas. Quando você... O princípio para disciplinar um filho é nunca por ira. Se você tiver que disciplinar, jamais no momento da ira. Aí tem pai que falou para mim assim, pô, mas se deixar passar a raiva, eu não tenho coragem. Então ele tá no buíra. Exatamente. Aí você percebe o seguinte, então a tua disciplina não é fruto do amor, é fruto da tua irritação. Tá errado. Uhum. Ó, nunca por ira, nunca na frente dos outros e nunca sem entendimento. Nunca, jamais uma criança pode ser disciplinada sem saber exatamente o motivo pelo qual está sendo disciplinada. Jamais uma criança deve ser disciplinada na frente dos outros. Jamais uma criança deve ser disciplinada no momento da ira ou por ira, porque aí não é disciplina, é violência. Eu gostaria, inclusive, de fazer um fechamento aqui sobre esse assunto. Nós não estamos dizendo que é pecado não disciplinar. Uhum. Nós não estamos dizendo que é pecado disciplinar. Parece uma coisa ambígua, mas deixa eu explicar. O Sérgio mencionou o texto de Provérbios, que é um texto de sabedoria, que recomenda a disciplina. A meu ver, não é uma recomendação da vara, é uma recomendação da disciplina, que naquele tempo era usada a vara. No Novo Testamento, o Sérgio agora há pouco explicou muito bem sobre Velho e Novo Testamento. No Novo Testamento não há nenhuma nova referência a isso. O que isso talvez queira dizer? Que nós, enquanto igreja e enquanto pastores, não podemos estabelecer um critério para isso. Nós podemos aconselhar. Nosso conselho é que a palavra de Provérbios, ainda que seja Antigo Testamento, tem valor, é uma palavra de sabedoria. Então, o pai deve ter, por amor, o ato de disciplinar seus filhos, por todos esses motivos que o Sérgio mencionou agora há pouco. Mas isso fica no campo do conselho. Ah, Alexandre, eu não me sinto à vontade para usar a palmada, usar esse tipo de disciplina. Se eu não fizer, eu estou pecando? A gente não pode dizer isso. Nós não temos essa autonomia para dizer isso. Cada irmão deve andar na luz que tem em relação a esse assunto. O que fazemos é, no máximo, um conselho. Ah, Alexandre, o que os irmãos aconselham, recomendam? É que você faça o uso da disciplina. E o quanto mais cedo, melhor. Eu costumo dizer que quanto mais cedo você começa a disciplinar seu filho, mais cedo você pode parar. Porque ele vai aprender a obedecer a palavra. É verdade. Então, fica só no nível do conselho. Lembrando aos irmãos, se vai disciplinar, jamais na frente dos outros, jamais por ira
e jamais sem entendimento. Até então também, porque a gente tem que entender que disciplinar com vara requer responsabilidade, né? Porque por esses motivos aí, né? Não com ira, não na frente das outras pessoas. Então, existe uma responsabilidade. E aquele que também o faz, não deve ficar pesado no coração, porque, na verdade, ele está obedecendo, inclusive, uma palavra do Senhor. Eu faço isso hoje, mas para que amanhã eu tenha alguém obediente, alguém sábio, alguém que participa dentro do lar, mas sem querer comandar, sem querer ser o melhor dentro da casa, e para a sociedade, né? De uma maneira geral. É isso aí, Toninho. E que conhece seus limites, né? Não é para falar. Não é debate. No final, a gente vai ter um momento mais descontraído, aí a gente fala sobre os pontos, tá? A terceira pergunta é uma pergunta que tem muito a ver comigo. Música cristã e música do mundo. Eu devo ouvir? Posso ouvir? Como é que eu tenho que discernir o que ouvir ou o que não ouvir? Né? E nós aqui na Vieira entendemos que deve haver uma distinção muito... tem uma linha que não é tão tênue assim em alguns casos, mas que separa o secular do profano. Aquilo que não é sagrado, mas aquilo que é profano. São duas coisas totalmente distintas. Paulo disse aos Coríntios, olha, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, com relação à música, o nosso entendimento é que existe a música secular, existe a boa música secular que nós podemos ouvir, que vai nos manter no... Fala, Rodolfo! Que não vai nos levar para longe do Senhor. E são músicas que não profanam e não vão contra a palavra que o Senhor nos ensina. Ontem a gente estava até conversando e o Sérgio comentou sobre uma música. E aí, música linda, mas aí lá no meio a pessoa fala assim, quero presentear com flores e Iemanjá. Isso não é secular, isso é profano. Isso está profanando. Isso está levando a adoração a outros deuses. E a adoração a outros deuses, sim, é uma profanação ao nome do Senhor. A sabedoria está em sabermos aonde nós vamos emprestar os nossos ouvidos. A Bíblia fala que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai da boca, né? Mas com relação à música, como a música envolve sentimento, como a música envolve lembranças, a música envolve emoções, nós precisamos ter um cuidado dobrado, um cuidado, eu acho que até mais, um cuidado triplicado com aquilo que nós ouvimos. Se isso não profana, se isso não traz, não vai denegrir o nome do Senhor ou a nossa fé, isso pode ser ouvido. Se isso profana, vai denegrir a nossa fé, vai nos levar a sentimentos que não nos levam para mais próximo do Senhor, essas devem ser evitadas. Não é isso, meus amigos pastores? Boa, Toninho. Amém. Até porque assim, a gente tem que ter cuidado que às vezes a gente identifica algumas músicas, porque falou o nome Deus, Jesus, ou aí sempre vem acompanhado de algumas outras coisas, e a gente acha que isso é de Deus. Porque fala, santificamos aquilo que às vezes não é santo. Então a gente tem que ter o cuidado, o mesmo cuidado que tem a música chamada secular, né, que muitas igrejas hoje até estão usando dentro das próprias igrejas, porque trazem, vamos dizer assim, uma mensagem muito melhor do que muitas outras igrejas que muitas vezes cantam dentro da igreja, melhor dizendo, né? Mensagens que são boas mesmo, nos fazem refletir, né? Então, logicamente que a gente tem que ter o bom senso, né? Mas eu, particularmente, também não identifico nenhum problema
na grande parte das músicas seculares. Não tem problema. Você percebe, porque a gente costuma chamar de secular música que não é religiosa, litúrgica. Que não é cristocêntrica, né? Que não é nem isso, porque tem muito evangélico que não tem nada de ser cristocêntrico. A gente chama de secular música que não é evangélica, que não tem o nosso evangeliquez, que não usa algumas expressões. É interessante o que o Toninho falou agora há pouco, não é cristocêntrica. Tem muita música que a gente chama de louvor, que de louvor não tem nada. Não tem nada. E não é cristocêntrica. Uhum. É humanista. Não é para Deus. É para o homem. É para o homem. Daquela música, né? E tem muita música secular, como o Sérgio mencionou agora há pouco, que de alguma maneira conduz a gente. Eu acho que o melhor é que, ao ouvir canções, que você tenha critérios. O Espírito Santo, ele habita em você, ele fala contigo. Uhum. Então tenha critério. E tem critério para os dois aspectos. Não é porque ela é evangélica que você deve sair ouvindo, não. A meu ver, não. Com certeza. E isso traz até, né, traz para a discussão a questão da que músicas nós vamos cantar nos nossos cultos, que louvores nós vamos inserir no nosso culto, né? O Alexandre levantou agora uma questão que a gente vem conversando muito aí, sobre que não é qualquer música que é cantada na maioria das igrejas que nós vamos trazer para o nosso culto. E não por inabilidade técnica ou não por desconhecimento da música, mas por muitas vezes a mensagem não nos remeter àquilo que o Senhor espera de nós. Então, a gente tem selecionado, as músicas que a gente tem cantado, são selecionadas sempre de acordo com o tema que vai ser pregado, sempre de acordo com aquilo que a gente percebe que a igreja caminha junto, assim como as mensagens. Então, a gente quer fazer do culto um momento único e com início, meio e fim dentro de uma linha mestra de ação. Não adianta eu cantar, nós louvarmos e ensinar uma palavra no louvor e outra na palavra falada, porque o coração não recebe nenhuma das duas completamente, né? Então, a gente tem tido esse cuidado e esse critério para que nós saiamos edificados de cada reunião que nós tivermos, seja presencial, seja online, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Nós queremos sempre sair melhores do que entramos em qualquer dos encontros que nós tivermos. Amém? A quarta pergunta é simples e é um sim ou não só a resposta, né? A pergunta foi: a ceia do Senhor, para quem ela deve ser servida? Nós vínhamos conversando sobre isso e chegamos ao entendimento que já era um entendimento do Alexandre, do Sérgio e do Toninho, de que denominacionalmente muitas igrejas só ministram a ceia para quem já está batizado e é membro arrolado daquela igreja. Isso é uma questão denominacional, isso é uma questão que leva a governo da igreja. Nós entendemos que a ceia do Senhor ela deve ser ministrada para todos aqueles que assim desejarem participar. A Bíblia é muito clara quando ela diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho o direito de examinar a você para te servir ou não a Santa Ceia. E um detalhe é que nós usamos sempre 1 Coríntios 11 para ministrar a ceia, porque Paulo vem explicando sobre o que é a ceia, quando foi que ela foi inserida no meio cristão, que Jesus, na noite que foi traído, chamou seus discípulos e partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, tomai e comei todo vós. Depois dá o vinho, divide o vinho entre os discípulos, e no meio desse povo tinha Judas. No meio desses que estavam recebendo a Santa Ceia naquele dia, e a instituição da ceia pelo Senhor, pelo Mestre dos Mestres, pelo nosso Salvador, ele entregou para Judas, porque Judas assim entendeu que deveria participar. Então, nós entendemos, Vereda entende que quem deve fazer essa avaliação, se deve participar ou não são os pastores. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e assim tome da ceia.
Então, uma vez que você se converteu, uma vez que você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, a questão do batismo, de já ter sido batizado ou não, não deve te afastar dessa ordenança que o Senhor deixou para nós de uma forma tão linda. Amém? Alguma coisa aí, pastores, para complementar? Só arredondando, né, para que todo mundo entenda. Então, assim, a participação da ceia, não há nada que impeça você participar, nem da igreja, e nem a palavra impede. Uhum. Só você mesmo que pode, você que vai decidir. Quem decide é a pessoa. Não é isso? Amém. O pessoal pode perguntar assim, mas pastor, e se eu tiver cometido pecado? Pois é, né? Eu na também. reunião ali, na ceia, o que eu faço? Aí a gente costuma dizer que ao invés de deixar de cear porque pecou, um conselho bom é você deixar de pecar porque ceou. Então, ceia. Não que a ceia vai te remir dos pecados, mas a ceia vai ser um motivo a mais para você abandonar o pecado, né? E outra coisa, uma das expressões que Jesus usou para falar da ceia foi que o cálice é o cálice de uma nova aliança. Uhum. Parece que Jesus estava querendo dizer o seguinte: eu estou disposto a começar de novo com você toda vez que isso for necessário. Isso aí. Joia. Até mesmo que surge muita dúvida mais em algumas mulheres com respeito a quando eu não sou casada, eu vivo maritalmente com alguém e queria participar da ceia, mas estou em pecado, né? Então, assim, até nessa situação que são coisas delicadas, a gente entende que, na realidade, a decisão é sua. Nada pode tirar o seu relacionamento com Deus. Isso. Nada pode tirar esse relacionamento com Ele. É um momento seu com Ele. E, de repente, alguém tira esse relacionamento porque achar que você está em pecado. Poxa, então eu não vou tomar nunca ceia. Eu perco todo dia. Né? Eu devo ter cometido um punhado hoje. Então, a gente... se for por causa disso, a gente não vai cear nunca. Amém. Amém. E aí, falando sobre deixar pecados na ceia, deixar a ceia por causa do pecado, a última pergunta que a gente vai trazer hoje vai acabar sendo o tema central da noite, né? Como que eu devo lidar com aquele pecado que eu não consigo deixar de cometer? É o pecado recorrente, é o pecado voluntário, que muitos chamam. A Bíblia nos fala muito sobre isso. E eu queria pedir para o Alexandre trazer esse entendimento para a gente sobre a questão do pecado recorrente. Legal. Amados, eu vou responder essa pergunta aí. Antes eu queria... Chegou no meio do caminho, a gente não falou com eles aí. Eu falei com a Railda não estava ouvindo ainda a tempo. Beijo, Railda. Bom ter você aí. Rodolfo chegou agora, há uns 10 minutos aí, também estava andando já. Beijo, queridão. O Senhor te abençoe muito. Detalhe, chegou dirigindo também, que nem a Cássia, né? Mas essa coisa de falar de pecado, eu não sei se foi entre nós ou se foi lá na IBM pregando dessa minha ida aí, que eu me lembrei de uma frase do... não, foi no vídeo lá para Coinonia. Eu falando do pecado, a gente tratou desse assunto de pecado, né? E eu lembrei de uma frase de um irmão brincando comigo, ele falou: o gato mia, o cachorro late e o homem peca. Pecado é próprio da gente, não tem jeito. Pecado é inerente do homem. A gente vai deixar de pecar, sim, o dia que o Senhor Jesus nos resgatar e a gente for morar na eternidade. Até lá, a gente vai lutar contra o pecado. Severamente. Isso não é uma palavra que minimiza o pecado. Isso não é uma palavra contra a santidade. A gente entende santidade errado. A santidade não é ausência de erro. A santidade é ser separado, é não viver na prática dos erros, não viver na prática do pecado. E deixa eu ler o texto para a gente poder avançar. Tiago, capítulo 1, fala sobre pecado. E fala como é que se desenvolve a demanda do pecado. Mas capítulo 1 do livro de Tiago, versículo 14.
mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Aí eu gosto muito do versículo seguinte que diz: não erreis, irmãos, amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Acho legal que Tiago fala do pecado, mas também diz assim, ó, não se enganem não, porque bom ninguém é. Parece Jesus quando conversa com um jovem rico que foi falar com ele. Bom ninguém é, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. Eu já aprendi há muito tempo, quando alguém começa, por exemplo, a elogiar a vida de Deus em mim, no início da minha caminhada, eu ficava todo bobo, achando que eu estava assim, abafando, né? Quando alguém dizia assim, puxa, como você é especial, como você é um homem de Deus, como você assim, tem graça de Deus sobre a sua vida e tal. E eu, no início, quando eu via essas coisas, eu ficava todo feliz, achando que estava abafando, conquistei. Aí passava um tempinho, quando eu enfrentava o meu pecado, eu caía e ficava arrasado. E dizia, quem eu sou, afinal de contas? Será que eu sou aquele cara bom, que está lá no púlpito, está no meio da igreja, que os irmãos veem? Ou será que eu sou aquele cara ruim que eu sei que eu sou na minha intimidade? Hoje eu descobri que eu sou os dois. Porque em Cristo, até tem a ver com a poesia que eu botei hoje lá no Instagram, no grupo lá. Em Cristo eu sou o que eu não posso ser de mim mesmo. Nós, enquanto igreja, somos um vaso de barro com um tesouro dentro. Não existe nada de bom em nós, mas é interessante quando as pessoas percebem o tesouro que há em nós, que não é o que eu sou, mas é o que eu possuo. Eu possuo a vida de Deus. E ela vai me transformando, como diz a Bíblia, de glória em glória, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito aponta para a eternidade. Eu também me lembro, quando o apóstolo Paulo escrevendo, eu acho que alguém, em algum momento, nos sermões de Paulo, olhou para ele e falou assim, você não está com essa bola toda, não. Eu vi você errando aqui, errando ali. Alguém confrontou Paulo, aí ele teve que escrever assim, quanto a estas coisas, irmãos, eu não digo realmente que eu tenha alcançado, mas eu posso dizer a vocês uma coisa, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, eu realmente não estou com essa bola toda, mas eu posso assumir um compromisso com você. Eu melhoro a cada dia. Eu vou dando passos em direção à eternidade. Quando Tiago escreve esse texto, explicando para a gente a demanda do pecado, ele relaciona pecado a um engano, a um engodo. Quem caça ou já pescou aí, sabe o que é engodo. O que é o engodo? O engodo é uma atração para a presa. Quando o caçador caça, ele prepara um engodo, que é um alimento para o animal vir comer. Muito naturalmente, o caçador experiente não atira, não detona uma arma contra um animal na primeira vez que ele vem, porque ali é um engodo. Você precisa que o animal fique confortável com aquele alimento, que ele não esteja atento, que ele não esteja cuidadoso, que ele não esteja vigiando. Isso é o engodo. O engodo é para acabar com as defesas, para dissolver a capacidade de tomar conta do perigo. E Tiago diz que a gente peca quando a gente é atraído e engodado, enganado pela nossa própria concupiscência. Quer dizer, pelo que há de torto, de distorcido no nosso coração. Nosso coração possui muitas coisas distorcidas, diferentes de Deus. E
Quando isso que é diferente de Deus engana a gente, engoda a gente se percebe no ambiente do pecado. E a gente não pode se enganar, pecado gera morte. Quando a gente fala de pecado que gera morte, a gente pensa em alguns pecados. A igreja evangélica ensinou que alguns pecados geram morte. A igreja evangélica ensinou para a gente que adulterar é terrível, que prostituição é terrível, que pornografia é terrível. Agora, é interessante como a igreja não ensina a gente o quanto a maledicência é terrível, o quanto a fofoca é terrível, o quanto de separar irmãos, né? O partidarismo é terrível. Quando você vai ler em Obras da Carne, em Gálatas 5, e o fruto do Espírito, você lê Obras da Carne falando de ira, por exemplo. E no final da relação, ele fala: os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. A gente fica muito preocupado com pecados sexuais, com pecados do nível moral, mas a gente, tal qual os fariseus do tempo de Jesus, coe mosca e engole camelo. Eu penso que se Satanás é inteligente, ele não vai ficar bombardeando a igreja com esses pecados morais. Esses pecados morais vão ser só periferia para chamar a atenção. Porque se Satanás é inteligente, ele vai bombardear a igreja com pecados que a igreja não acha nada demais, com pecados que a igreja absolve. Então tem muita gente que sofre, e talvez quem faz uma pergunta como essa, sofre por causa de algum pecado na área sexual. E eu não estou absolvendo, não, e dizendo que não tem nada demais. Não é isso. Pecado é pecado e ele mata. Agora, talvez exista pessoas que lutam contra um pecado numa área que não é uma área moral e acham que está tudo bem, que não tem nenhum problema, a consciência está tranquila, vem, adora, levanta a mão, fala mal de todo mundo, é maledicente, fala mal do irmão, trai os vínculos, é iracundo, vive debaixo da ira, governado pela ira e acha que está tudo bem. É soberbo, altivo, não ouve ninguém, não sujeita a vida a ninguém e acha que está tudo bem. A soberba é um troço que me preocupa mais do que o pecado. Porque a Bíblia não diz que Deus resiste ao adúltero, a Bíblia não diz que Deus resiste ao assassino, mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Que loucura isso. Bom, amados, pecado acontece quando isso que tem torto dentro da gente, como disse Tiago, engana a gente e distorce a gente. Esse engano é fruto da imaturidade espiritual. A maturidade espiritual é muito parecida com a maturidade da vida física da gente. Você, por exemplo, quando tem uma criança pequena, a maioria aí foi pai de criança pequena dentro de casa é um problema sério. A gente tem que botar protetor de quina nos móveis, botar aquela tampinha na tomada, porque senão enfia o dedo na tomada, vai ganhar choque. Não é assim? A gente fica tomando cuidado porque a criança pequena não tem noção de perigo. Quando começa a andar, faz um monte de bobagem, pega o que não pode, enfia o dedo onde não pode, faz um monte de besteira. Assim é o crente que também é imaturo. Faz um monte de bobagem, não vigia em nada. A Bíblia diz que o homem sábio é aquele que vê o mal e se esconde. Ele não põe a sua vida em risco. Ele não põe a sua vida na possibilidade do erro. Quantas vezes eu me vi caído, em pecado, percebendo o quanto eu fui imaturo, o quanto eu fui inconsequente, o quanto eu fui menino. E quando a gente vai amadurecendo em Cristo, a gente para de colocar dedo na tomada. A gente para de bater a cabeça nas quinas da vida. A gente para de fazer bobagens que expõem a gente aos pecados. Isso é maturidade cristã. Aquilo que está torto no coração da gente já para de enganar a gente, porque a gente já se conhece, já conhece a nossa miséria, já conhece o quanto a gente é pequeno. Bom, irmãos, o problema da igreja não é pecado. O problema da igreja é a hipocrisia. Porque a igreja fica tentando dizer que nela não tem pecado. Aí a gente vai para um culto evangélico onde fica todo mundo fingindo que não peca. Fica todo mundo fingindo que não tem erro.
Fica todo mundo fingindo que está tudo certo. Quando a gente está dentro do templo, com a mão levantada, com a música tocando evangélica, ou com uma pregação eloquente, aquele ambiente ali, a gente tem que dizer para os outros que é um ambiente onde não tem pecado, onde ninguém erra. E aí, quando alguém peca pecado moral, a gente fica assustado e a gente fica escandalizado, porque a gente criou uma aura mentirosa sobre a igreja. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a igreja, como é ambiente de gente, é ambiente onde o pecado acontece com todos. E acontece mais na vida dos imaturos. O pecado não é uma questão de ser servo de Deus ou de não ser. O pecado é uma questão de maturidade espiritual. Quem mais peca é quem é menos maduro. Quem está mais próximo de Cristo, está mais santificado, está conseguindo superar suas misérias, é o mais maduro. Porque, inclusive, a gente nem entende por que não pecar. A gente nem sabe por que não pecar. Talvez se eu perguntar a alguém assim, por que você não deve pecar? Ah, vai dizer, porque Deus vai ficar aborrecido comigo. Porque Deus vai me castigar. Porque Deus vai me punir. A igreja evangélica ensinou a fugir do pecado por medo do castigo. E isso é mentira. Isso não é verdade. É verdade que se eu pecar, Deus vai vir contra mim? Não. Desculpa se eu te escandalizo agora. Mas o seu pecado não vai mudar o amor de Deus. Deus não é comprado pelas coisas certas que você faz. E Deus não é afastado pelas coisas erradas que você faz. O amor de Deus por você não muda. E Ele te amou sendo ainda pecador. Ele não te amou porque você virou bonzinho. Ele te amou no pecado. E Ele não vai te deixar de te amar porque você pecou. Não vai. Invariavelmente, não vai. Ouvi uma vez uma história sobre pecado, e uma analogiazinha que eu gosto muito de repetir. Imagine um garoto jovem, playboy, filho de um pai rico, ganhou um carrão esportivo e, animado com seu carrão, foi para a festa com os amigos, bebeu e, madrugada adentro, enfiou o carro numa traseira de um caminhão, destruiu o carro, perda total, se arrebentou todo, foi parar no hospital. Angustiado, ele recebe a visita do pai e imagina, meu pai agora nunca mais vai me dar um carro, meu pai está aborrecido comigo, meu pai vai me punir, meu pai vai me castigar. O pai entra no quarto chorando, abraça o filho e diz, que bom que você está vivo, filho. Que bom que nada te aconteceu. E aí ele pergunta para o pai, pai, você está aborrecido comigo? Você vai me disciplinar? Você vai me castigar? Eu não vou mais ter carro? E o pai disse, meu filho, eu vou pensar nessas coisas agora. O que me importa é você, eu te amo. Eu quero você bem, eu quero você vivo. Claro que eu vou lhe dar outro carro, é claro que você vai continuar sendo meu filho. O filho melhora, sai do hospital, o pai lhe dá um carro. Duas coisas podem acontecer. Ou esse filho é alguém que tem juízo e vai aprender a andar de maneira ordenada, ou, desculpem a expressão, ou esse idiota vai beber e vai bater o carro de novo. Porque o problema não é ele ganhar carro ou perder carro. O problema é o infeliz morrer no acidente. O problema do pecado não é se Deus vai ficar bonzinho comigo, você vai ficar chateado. Porque não vai mudar comigo. O problema é que quando peco, eu morro. E cada vez que peco, morro mais. O que há de Cristo em mim morre. A beleza da vida de Deus morre. O caráter de Cristo se dissolve no pecado. Pecado é tudo que me faz ser menos gente. Me faz ser menos aquilo que fui feito para ser. Quando me permito pecar, eu estou matando o Cristo que habita em mim. Eu estou me afastando da possibilidade da vida plena que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Não é que Deus vai ficar com raiva de mim e Ele vai me punir. É mentira. O Senhor te ama. E se você pecar, Ele vai continuar te amando.
Mas é você, filho, que no ato do pecado se destrói, se mata, se afasta de Deus. O pecado faz separação entre vós e Deus. Mas não é porque Deus se afasta de você porque você pecou. É porque, invariavelmente, você fica mais distante de Deus quando opta pelo pecado. Quando aceita o caminho do pecado. Eu não gosto de construir na igreja a temática do medo. Medo não é uma ferramenta de Deus. Medo não é um instrumento de Deus. Quem trabalha com medo é o diabo. Eu gosto de trabalhar com a igreja de maneira madura. Nós pregamos a santidade. Nós cremos em uma vida santa. E nós vamos, como igreja, nos ajudar uns aos outros para avançar em direção a Cristo, melhorando, mas não por punição, por estímulo. Se você pecar, eu vou te ajudar. Aqui, no meio dessa comunidade de fé, você vai encontrar abrigo para começar de novo e parar de ser prego e botar o dedo na tomada. E parar de ser infantil e caminhar para o pecado. Por que você também está repetindo o pecado? É porque você não cresceu, você não amadureceu. Mas tenha paz. O Senhor está contigo. E nós estamos também. Até que você amadureça e pare de destruir a você mesmo. Bem, é isso. Nós vamos juntos. De vez em quando, é um menino na fé que precisa de ajuda. De vez em quando, é um madurão, um Tuninho lá, ó, que vai precisar de ajuda. É o Madurão, o Sérgio, é o Alexandre, porque nós somos todos iguais. Nós não somos uma comunidade onde existem os santarrões. Nós somos todos iguais. Quando eu precisar de ajuda, quero ser ajudado no meio da igreja. Quero ser lavado no meio da igreja. E quando você precisar, pode contar com a gente também. Deus os abençoe. Amém. Amém. Às vezes a gente enfia o dedo na tomada mesmo, né? É. Volta e meia a gente está enfiando o dedo na tomada.